Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. O Fruto da Velha Figueira, por Rosa Amanda Strauss, do livro Sete Ossos e uma Maldição, da editora Global. Denise não acreditava em casa mal assombrada. Não há nada que 10 baldes de tinta fresca não resolvam, costumava dizer. Além disso, ficou louca quando viu o casarão à venda. Era simplesmente espetacular. Tinha um excelente terreno para fazer jardim e quintal. 3 salas imensas, 5 quartos, 3 banheiros e vários cômodos que poderiam ser adaptados. O lugar perfeito para uma recém-casada que pretendia ter muitos filhos. Velha era, até demais. Exigiria um bocado de reformas, mas o preço era incrivelmente baixo. Jamais conseguiria comprar uma casa daquelas tão barata. Não foi difícil convencer o noivo a trocar o sonho de um pequeno apartamento de sala e quarto por uma mansão maravilhosa. Compraram o imóvel e levaram um ano inteiro fazendo obras. Ao fim do período, tinha uma casa simplesmente deslumbrante. A antiga fachada descascada agora exibia uma alegre pintura amarela. Portas, janelas e pisos tinham sido recuperados. Cômodos que antes cheiravam a mofo deixavam passar fartas lufadas de ar fresco. Canteiros de flores e ervas aromáticas substituíam o terreno baldio que antes odiava a casa. Tinham capinado e replantado tudo. Denise só manteve uma antiga figueira. Era simplesmente magnífica, com seu tronco forte e uma profusão de galhos. Quem chegasse à casa veria em primeiro lugar a figueira que reinava soberana na entrada. Em seguida, prestaria atenção à moradia impecavelmente reformada. Agora ali, tudo era calmo, colorido e cheirava bem. Verdade que a vizinhança ainda evitava o lugar. Até mesmo o carteiro relutava em se aproximar. Mas nada impediu o jovem casal de mudar-se para lá logo após a lua de mel. Denise ainda se lembrava bem do dia da mudança. Os dois pegando carona no caminhão e olhando as ruas com uma curiosidade infantil. Foi nessa ocasião que ela reparou na igrejinha que ficava a poucos quarteirões da casa. Uma graça. Apesar de sua arquitetura antiguinha, era obviamente nova, com a pintura ainda fresca e um sino que ainda reluzia. Denise e Tiago capricharam na primeira noite que passaram na nova residência. Montaram uma bela mesa no jardim e serviram ali um jantar especial, com toalhas bordadas, talheres novos, flores e velas. Apaixonados, o casal tomou uma taça de champanhe enquanto admirava a propriedade e engolia a comida feita por eles mesmos, que nem estava tão boa assim, mas eles nem ligaram. Nenhum dos dois era bom cozinheiro. O romantismo era suficiente para ignorarem o bife duro e o arroz mal cozido. Mas na hora da sobremesa, foi impossível engolir o pudim, feito com todo o amor do mundo, mas nenhuma técnica culinária. Foi deixado de lado logo depois da primeira colherada. Estava intragável. O jeito era rir do desastre. Ri muito, jogando a cabeça para trás, olhando a lua e dando muitos beijos. Foi assim, com a cabeça jogada para trás e plena felicidade, que Denise percebeu que a figueira estava repleta de frutos. À luz do luar, os figos brilhavam, cintilantes e convidativos. Nem pestanejou. Correu para a árvore e colheu o mais bonito. Seria a sobremesa certa para aquela noite perfeita. Só estragada por um errinho de nada na receita do pudim. Voltou para a mesa rindo e mordendo a fruta. Estava deliciosa, madura, carnuda e doce, como a melhor das sobremesas. Comeu uma metade e deu a outra ao marido. E foram dormir. Nada explicaria o terrível pesadelo daquela noite. A brisa estava fresca, o quarto arejado, os lençóis eram novos e macios. O jantar tinha sido leve e ela estava muito feliz.
Tratava-se de uma realidade tão perfeita que era consigo mesma que Denise sonhava. Sonhava que estava dormindo em sua casa nova, ao lado de seu marido, depois de um alegre jantar no jardim. No sonho, experimentava passar o peito do pé de leve sobre o lençol, ia sentindo a maciez do tecido como um carinho, até que seu pé tocasse o corpo de Tiago. Então, voltava para a posição inicial e começava tudo de novo. Deslizar a pele pelo algodão fresco, tocar a perna do marido e recolher o pé. No entanto, um desses movimentos esbarrou numa coisa diferente. Em vez da suavidade do tecido ou do calor do corpo de Tiago, seu pé tocou numa superfície áspera e úmida, como um osso recoberto por escamas geladas. Abriu os olhos. Sobressaltada, viu uma criatura sentada em sua cama, entre ela e o marido. Não dava para saber ao certo do que se tratava, se era um bicho ou uma assombração. O corpo, muito magro, era recoberto de couro rugoso. A coisa estava sentada de cócoras, com os joelhos dobrados, mas não de maneira como uma pessoa encolhe as pernas, e os pés e mãos, mais parecidos com garras, lhe diziam que aquilo decididamente não era humano. Nem precisaria dizer, bastava olhar o rosto. A cabeça pendia do pescoço e girava em todas as direções como a de uma galinha. Mas os olhos estavam cravados nela, miúdos, brilhantes, tão estúpidos quanto cruéis. Embora a coisa não a tocasse com as mãos, Denise sentia sua garganta comprimida de tal modo que não conseguia gritar. Tampouco podia mover o corpo, muda e paralisada. Viu quando a criatura abriu a boca. Seria aquilo um sorriso? E ela falou: Gostaria de saber quem autorizou a roubar minhas frutas. Denise queria se defender. Ela não tinha roubado nada, mas a voz não saía. A criatura, no entanto, pareceu ler seus pensamentos. A casa é sua. Uma risada debochada ecoou pelo quarto. Quem lhe contou um absurdo desses? Essa casa me pertence. Ela e tudo que está dentro dela. Antes que Denise pudesse retrucar, o estranho ser pulou para o chão e completou, sibilando: Inclusive, você. Dizem que quando uma pessoa morre, vê toda a sua vida se passar diante dos seus olhos, numa fração de segundos. Coisa parecida aconteceu com Denise. De repente, tudo o que já tinha ouvido falar sobre fenômenos sobrenaturais passou por sua mente ao mesmo tempo. Informações às quais dera nenhuma importância. Histórias que sempre julgara pertencerem a folclores e a crendices populares. Subitamente, tudo fazia sentido. Tudo parecia absolutamente real. Figueiras são as casas do diabo. Sempre lhe dizia sua avó. O tinhoso escolhe essas árvores como moradia porque elas foram amaldiçoadas por Jesus. Denise nunca dera muito crédito às histórias da sua avó. Tivesse prestado atenção nelas, teria desconfiado do casarão tão barato, do pavor que a vizinhança manifestava do local. Mas nunca tinha sido supersticiosa. Superstição. Debochou o diabo lendo seus pensamentos. Ora, minha querida, você é minha propriedade e está em meus domínios. E roubou uma fruta da minha árvore. Vai ter que devolvê-la. Sentada na cama, quase sufocando de pavor, Denise não conseguia responder, nem se mover, nem sequer respirar direito. Quando o grito se soltou da sua garganta, Tiago deu um pulo. Já era manhã alta. Sentada na cama, Denise uivava como um bicho selvagem, na mesma posição em que estivera enquanto o demônio lhe falava as coisas horríveis que escutara. Teria dormido daquele jeito? Sentada? Não era possível. A impressão era de que foi tirada dali, inconsciente, e acabara de ser devolvida a seu quarto. Tiago tentava acalmá-la. Dizia 1000 vezes que tudo não passara de um pesadelo, mas nada adiantava. Denise ainda sentia inteiro o horror daquela presença.
como se a besta apenas tivesse se tornado invisível, mas continuasse ali. Desde essa noite não conseguiu mais dormir direito. Mal anoitecia e seu coração ficava pesado, cheio de pressentimentos. O sono era interrompido a toda hora por sustos que a faziam abrir os olhos na escuridão. Não via nada diferente no quarto, mas tinha certeza de que o demônio estava ali, com seus olhos estúpidos e cruéis fixados nela. E foi assim, noite após noite. Denise emagreceu, ganhou olheiras profundas, tornou-se frágil e nervosa. Nada lembrava a jovem apaixonada e cheia de vida que se casara tão pouco tempo atrás. 2 meses mais tarde, teve uma notícia. Estava grávida. E em vez de ficar feliz, como era de se esperar, caiu no choro. Não sabia porquê, mas tudo que aquela gravidez lhe dava era um medo imenso. Como para confirmar seus piores presságios, naquela noite, o bicho medonho voltou. Estava quase adormecendo quando sentiu que garras ásperas e frias tocavam seu rosto. Mesmo sem abrir os olhos, sabia quem estava do seu lado. Podia sentir seu hálito metálico e ouvir seus passos cambaleantes. Não adianta fingir que tá dormindo. Sei que você me escuta, disse a coisa com sua voz falsamente meiga. Não era faz de conta. Denise não conseguia se mexer, nem falar, nem gritar. E foi assim, paralisada, que escutou a voz do demônio pela última vez. Não quero perturbá-la demais, minha menina, começou ele, pigarreando. Mulheres grávidas devem ser deixadas em paz. A última coisa que eu desejaria era que esse doce fruto que você carrega no ventre azedasse por conta do seu nervosismo. O peçonhento pulou para o chão e continuou falando enquanto andava de um lado para o outro, balançando a cabeça, mas sem jamais tirar os olhos da sua presa. Mas pense bem, minha linda. Agora você terá uma chance de ouro de pagar a dívida que tem comigo. Você ficou com meu fruto, então eu fico com o seu. Tudo muito justo. Basta que você me entregue a criança e prometo não voltar a perturbar seu sono. Mesmo impossibilitada de mover-se ou gritar, Denise agitou-se de maneira que seu interlocutor começou a rir. Ora, não entenda por que tamanha indignação. Estou lhe propondo um pagamento absolutamente justo pelo que você cometeu. E na verdade não é bem uma proposta. Estou apenas lhe dando a chance de comportar-se com dignidade e de corrigir o seu erro. Se você não me entregar essa criança por bem, farei exatamente o que você fez comigo. Invadirei seus domínios e atirarei de você como quem arranca uma fruta de um galho. Dado o recado, o demônio desapareceu e cumpriu sua promessa. Não apareceu mais nos meses seguintes. A ausência do tinhoso não acalmou Denise. Quanto mais se aproximava a data do parto, mais tudo lhe parecia um pesadelo real. Um dia, Tiago passava pela rua, preocupado com o estado da esposa, quando viu a igrejinha. Era a mesma que tinham avistado no dia da mudança. Estava aberta. Da rua era possível perceber que não havia ninguém ali dentro. Assim mesmo, resolveu entrar e rezar um pouco. O interior da pequena igreja era mal iluminado. Mal dava para perceber direito os detalhes da construção, mas era evidentemente nova, ou tinha sido recém-reformada, porque em vez do aroma adocicado de incenso que costuma impregnar as igrejas, ali o que predominava era o cheiro de tinta fresca. Tiago aproximou-se do altar, ajoelhou-se e antes mesmo de fazer o sinal da cruz, começou a rezar. Viu que um homem se aproximava. Era o padre. Parecia bastante jovem. "Posso ajudá-lo?" perguntou o pároco. Sua voz era suave e inspirava confiança. O rosto de Tiago iluminou-se. Sim, se havia alguém que pudesse ajudar naquela situação, era um padre. Contou-lhe tudo o que acontecera, sem omitir nenhum detalhe. Por fim, foi tranquilizado pelo jovem religioso. "Meu filho, não se preocupe com mais nada. Agora esse assunto está em minhas mãos. Hoje à noite, farei uma visita à sua esposa e conversarei com ela.
À noite, conforme prometido, o pároco lhe fez visita. Novamente, ouviu toda a história, agora contada por Denise, e repetiu as mesmas palavras que já tinha dito a Tiago. Não se preocupe mais com isso, minha filha. O poder que eu represento é muito forte. Ninguém roubará aquilo que só pertence a meu Senhor. Assim que a criança nascer, virei buscá-la. Ela ficará comigo na igreja. Lá estará a salvo. Embora jovem, o padre transmitia imensa segurança e fé. A voz era um puro conforto. Os olhos, só doçura. Denise sentiu imediatamente que podia confiar nele. A partir daquele dia, não teve mais medo de nada. O demônio não perturbava mais seu sono. Ela se alimentava bem e chegava até mesmo a cantarolar enquanto comprava sopinhas para o bebê e decorava seu quarto. Ao fim do 9º mês, teve seu filho, um menino forte e saudável. Nem chegou a levá-lo para casa. Embrulhou numa manta de lã azul clarinha, como o céu, e saiu diretamente do hospital para a igreja, onde o padre já esperava. O senhor acha que ele vai precisar ficar muito tempo aqui? Perguntou aflita por ter que se separar do seu bebê. Não, minha filha. Basta que ele durma aqui esta noite. Amanhã cedo, iremos batizá-lo. Depois disso, já estará consagrado e intruso nenhum conseguirá aproximar dele. Aliviada, Denise deu um beijo na testa do menino e foi para casa, seguida de Tiago. Na manhã seguinte, bem cedo, foram para a igreja, acompanhados dos padrinhos. Denise estava ansiosa, mas feliz. Tiago torcia para que o pesadelo tivesse logo um fim. Já estavam decididos a mudar de casa e começar uma vida nova bem longe dali. Era esse o assunto dentro do carro, onde os dois casais riam para tentar disfarçar a tensão. Denise já estava até pensando que talvez pudesse se mudar para uma outra casa antiga, desde que tenha uma boa igreja perto, né? Completava o padrinho, que nunca tinha levado aquela história de Figueira muito a sério. A verdade é que sempre ficamos impressionados demais com as forças do mal, dizia a madrinha. Acho que o maior poder que elas têm vem do nosso próprio medo. Quando decidimos enfrentá-las, elas não resistem. Bem, talvez não seja bem assim, ponderou Tiago, que ainda guardava bem vivos os gritos apavorados da mulher nas piores noites. Mas o padrinho interveio. Tiago, se não fosse assim, o tal demônio teria aparecido nesta noite mesmo para buscar a criança. Ele apareceu? Denise admitiu que não. Nada lhe perturbou o sono. Pois então, teimou o padrinho. Vocês ficaram impressionados demais com essa história. A conversa seguiu tão animada que o grupo chegou ao fim da rua sem ter parado na porta da igreja. Eu acho que a gente passou do ponto, disse Tiago ainda rindo. Vamos ter que voltar. Fizeram a manobra do carro e retornaram. Desta vez, prestando atenção. Mas não viram igreja nenhuma. Tem certeza que é aqui? Perguntou a madrinha. Claro, respondeu Tiago já apreensivo. Passaram novamente pela rua toda. Não havia sinal de igreja por ali. Toda a tranquilidade de Denise tinha desaparecido. Sem dar ouvidos às ponderações dos padrinhos, saltou do carro e começou a correr a calçada de cima para baixo como uma louca. Finalmente parou, com os olhos arregalados, fixos num ponto de um terreno baldio. Todos a seguiram. No centro do terreno, imaculadamente limpo, só havia uma pequena planta. Uma muda de figueira com cerca de 50 centímetros de altura. Ao lado da muda, um fiapo de lã azul misturado com terra denunciava que alguma coisa tinha sido enterrada ali. Opa, Legião, tô aqui no final para agradecer os apoiadores, tá bom? E os apoiadores da vez é o Victor Gasparotti Monteiro, a Rebeca Fernandes e a Samara Arabi. Obrigadão, gente. Sem vocês, pode ter certeza que a Darkus não seria nem 10% do que a gente é. E caso você queira se tornar um apoiador, o link do apoio está aqui embaixo. Gente, tem diversas maneiras de você apoiar. E se você apoiar monetariamente, eu garanto para vocês, todo o dinheiro que a gente arrecada vem para a melhoria do podcast. Apoia se você quiser e puder, tá bom? Não tira o dinheiro de alguma coisa que seria importante para você.
Então assim, obrigado Legião por todo mundo que tá escutando. Deixa aquele comentário que sempre agrega muito. E faz aquele negocinho que a gente gosta. Deixa as estrelas aí embaixo. E o like se você estiver ouvindo pelo YouTube, tá bom? É nóis.